Goianésia não tinha veículo de comunicação. Aí surgiu essa ideia porque eu já vim de Goiânia já com ideia de mexer com jornal, porque eu tive um jornalzinho lá chamado Tribuna do Oeste, foi fechado o segundo número, foi bloqueado lá por causa da época da Revolução. Aí surgiu a ideia de montar esse jornal. Eu conversei com meu amigo Elaor, da gráfica, e ele falou, eu topo. Aí nós começamos já a bolar qual seria o primeiro número. Primeiro, temos que escolher um nome. Aí surgiu vários nomes. Foi da cidade, foi de Goianésia. Vamos procurar um outro nome. Aí eu liguei para um amigo meu, que já até desencarnou, passou por plano espiritual, Albertino, no Jaraguá. Albertino, eu queria sua opinião. Eu me montar um jornal em Goianésia. Ele falou, tá aí, opinião. Aí começamos já com o nome de opinião. No primeiro número que nós publicamos, nós tivemos um problema, porque já existia o jornal Opinião. Então o que é que nós tivemos que fazer? Antes de publicar o número, nós consultamos, já existia o jornal Opinião. Aí nós colocamos Opinião de Goianésia. A censura era quase 100%. Toda matéria que a gente fazia aqui era obrigado a passar na DOPS em Goiânia, tinha um departamento lá em Goiânia, que era obrigado a deixar a matéria lá, eles corrigiam, cortavam aquilo que podia publicar, e a gente publicava aquilo que estava, completava e publicava. A gente tinha medo, né? Não tinha muita experiência. Então a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma visita na Jaime Câmara, né? E lá tive o privilégio de conhecer o seu Jaime Câmara. Para mim foi tudo na vida. Então eu tinha associação, que era a GI, né, que comandava aqui em Goiás. Então ele apresentou, eu fui lá, ele me deu o maior espaço, me ajudou bastante lá. E eu comecei a fazer umas matérias meio dando as cutucadas aqui em Goianésia, umas coisas, hospital, assim, eu falei. Aí eles queriam fechar o jornal. Imediatamente corri na Jaime Câmara. Fui lá, conversei com o senhor Jaime, ele falou, não. Aí o que nós fizemos? Eu fui no Gilberto, aí ele fez uma matéria que está tendo no jornal, é preciso resistir. Nós chegamos por rede, que não ia acontecer isso, por isso, que nós tínhamos prestígio com o Jaime Câmara, que não ia acontecer. E realmente não aconteceu, nós continuamos no jornal. E uma coisa que eu não posso esquecer, porque não tinha patrocinadores na época. Aí eu fui na prefeitura, falei com o Jales, falou, pode fazer o jornal que eu te ajudo. Era o prefeito, né? Era o prefeito. Inclusive me ajudou muito, me deu espaço, me deu matéria, me ajudou bastante na época que eu comecei o jornal. O jornal Opinião marcou assim, uma época, porque a gente precisava de fazer em Goianésia assim, uma grande movimentação, porque a cidade já estava ficando grande, de informação. Aí o jornal Opinião, a instalação TV Anguera aqui, que era um sinal muito precário, nós fizemos uma grande campanha que levou o sinal até Minasul. A emissora de rádio, RVC, nasceu nessa época também, em 1982. Enfim, foi um grande movimento de investimento para integrar a Goianésia, seja na mídia, nas comunicações do estado de Goiás, que nessa época eram muito precárias. O Jornal Opinião entrou nesse contexto, na visão de integrar a Goianésia em Goiás e ao mundo. Não tinha internet, não tinha rede social, as pessoas sabiam das coisas comentadas pelo jornal. Então essa questão do jornal como informação na área política, vamos dizer, muitas eleições o jornal é que comunicou ao eleitor, travou esse debate dos partidos em torno da escolha de candidatos, né, vereadores, prefeitos, deputados e tal. No esporte, Goianésia sempre teve no esporte uma referência interessante de grandes craques, a cidade sempre teve, não foi? Isso quando Goianésia tinha 5 anos, já tinha times, já tinha. Então, o esporte é essencial na vida das pessoas, a Opinião deu uma assistência muito grande. Esse primeiro contato que eu tive com o Arcedino Venceslau,
né? E com a Ana Maria, que é a esposa dele, foi lá por volta de 79. Eu era, na época, escrevente do cartório do crime e das fazendas públicas. E, naquele tempo, o centro político e nervoso de Goianésia era a prefeitura e o fórum, onde é hoje o centro cultural. De um lado, você entrando à esquerda, eram os cartórios, que tinham pessoas ligadas ao MDB da época, e na parte da direita, ali do centro cultural, era a prefeitura, que naquela época era a arena ainda. E nesses primeiros contatos ele me convidou, falou assim, olha, escreve alguma coisa aí que a gente publica, né? E assim foi feito então, né? Eu comecei a dar a minha contribuição para o jornal, me lembro do Zé Fleury Mendonça também, do Moacir Lázaro de Mello, né? O Zé Carvalho, na época, que era titular da Casas Piauí aqui, um pioneiro de Goianésia. O padre da época também, salvo engano, era o Padre Ângelo, né? Sempre pessoas assim que tinham, de alguma forma, meios de contribuir para essa publicação. Naquele tempo ainda vicejava a ditadura militar, né? E assim, existia censura tanto na TV quanto nos meios jornalísticos, né? E aqui não foi diferente. Aqui não existia um censor nomeado, mas as matérias eram previamente avaliadas por pessoas aqui que eram ligadas ao partido que mandava na época, Arena e depois o PDS, para fazer uma espécie de filtro, né? Eu não posso assim te indicar quem que é que fazia isso, mas aqui em Goianésia existiam pessoas, né, que faziam essa filtragem prévia nas matérias para que essas matérias não constituíssem elementos de ataque ao governo da época. O Orcedino me convidou para fazer parte da redação, eu fui então ser redator, e nós fizemos um acordo prévio naquela época, né? Falei, Orcedino, eu escrevo o jornal, ajudo você a escrever o jornal, mas você vai me dar 2 colunas para mim fazer o jornal, para mim escrever o que eu quero, o que eu penso, né? Então, uma dessas colunas chamava Coisas da Política, que analisava a política local aqui. E a outra era uma coluna de generalidades, mas envolvendo questões políticas também. E foi a partir desse momento e dessa aproximação que eu tive com o Orcedino e da abertura que ele deu para que a gente pudesse externar as nossas ideias, eu já estava fazendo parte do MDB então, porque nós organizamos o MDB aqui, que chamava PMDB na época e voltou a ser MDB de novo, né? Eu fui um dos fundadores aqui, junto com o Lauro da Penha. Então, essa abertura que o Orcedino propiciou, isso foi de suma importância para que a política de Goianésia começasse a tomar um novo rumo. E isso o povo de Goianésia deve muito ao Orcedino e à Ana, viu, Júnior? O jornal Opinião é que trouxe essa possibilidade das pessoas manifestarem as suas ideias, né? Daqui de Goianésia, de Barro Alto, de Ceres, de Rubiataba, por conta do alcance que a publicação tinha. Eu fiz uma visita, Orcedino Júnior, à casa do político, do vereador Orcedino Venceslau. E lá fui muito recebido por ele e por Dona Ana Maria, uma pessoa extraordinária, uma pessoa inteligente, preparada, tanto quanto Orcedino. E naquele momento nós começamos a conversar sobre o jornal, que já vinha circulando, é lógico, né? E foi um momento ímpar. Eu construí naquele momento uma amizade fraterna e definitiva com aquele casal. E nós éramos oposição, nós tínhamos o nosso espaço no jornal. Ele tinha cuidado de publicar as matérias de interesse do governo municipal, mas também as matérias veiculadas por nós da oposição. Então era um jornal bastante isento, bastante equilibrado. Mas o jornal teve posições definidas e definitivas para mudar fatos, né? Acontecimentos de ordem administrativa, de ordem política, na questão do esporte, participou muito. Então, é um jornal que realmente construiu uma história
na minha ótica, muito bonita em Goianésia, um jornal que contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento da nossa cidade e da nossa região também. Eu, quando voltei a Goianésia, com o intuito de começar a carreira da advocacia, porque eu tinha saído para fazer o 2º grau e faculdade em Goiânia. Do meu retorno, já voltei como profissional do direito. Eu iniciei os relacionamentos com o Orcedino, que também havia chegado recentemente a Goianésia como chefe da subestação da CELG, aqui em nossa cidade. Então o Orcedino chegou com o propósito de criar um jornal que pudesse testemunhar, retratar, fotografar, viver o momento que a cidade estava acontecendo naqueles anos. Um dos primeiros júris que eu fiz em Goianésia, o 2º júri, na verdade, com repercussão, foi um júri que teve o acompanhamento do Orcedino. Certo? Era um caso muito emblemático em Goianésia e eu acabei virando manchete do jornal. Quer dizer, a partir daquele momento, a minha carreira profissional teve um novo impulso em razão da divulgação feita pelo jornal Opinião. Ele nunca deixou de dar o espaço para o contraditório, para o debate. Então, isso é uma característica que tornou, por isso, sem dúvida alguma, a existência do jornal um ponto relevante, porque o jornal tinha credibilidade. Quando eu me lancei candidato a prefeito, na época foi um fato relevante retratado pelo jornal, porque eu representava uma geração nova, eu contei muito com a repercussão da minha candidatura no jornal. E a partir daí, eu acabei sendo um parceiro permanente do jornal. Porque mesmo eu sendo de oposição, eu escrevi artigos, inclusive polêmicos, tivemos artigos polêmicos que eu escrevi no jornal, publicamos no jornal, participava de opiniões, debates e muitas outras coisas. O jornal Opinião é um símbolo do pioneirismo da cidade de Goianésia. Desde que eu cheguei aqui em 1973, logo depois, em 1979, foi o advento da primeira edição desse jornal. Assim que iniciou, eu já tive o contato, que eu era muito próximo do diretor-presidente, Orcedino Venceslau, então, desde o início do jornal, eu já tive a oportunidade de acompanhar, inclusive sendo contemplado já nas primeiras edições, com reportagens sobre a minha presença em Goianésia como médico e também como líder classista. Eu vejo que o trabalho foi muito profissional, esteve presente nos grandes eventos de Goianésia, nas grandes disputas eleitorais, sem tomar partido, e isso é muito importante, porque deixa a marca principal do jornal, que é a credibilidade. Fico feliz de participar desse momento. Eu parabenizo o jornal Opinião, porque, acima de tudo, tem uma marca fundamental daquilo que a gente entende da grandeza de uma cidade, que é o caráter de família. O jornal Opinião, ele é um jornal de cunho familiar, desde o nosso diretor-presidente Orcedino e a Ana Maria, e agora com os filhos. Então isso é muito importante, que traduz uma continuidade de trabalho. E essa continuidade é importante para a Goianésia. Quem durante 45 anos soube mandar mensagem, logicamente saberá também prover o futuro de Goianésia com mensagens que sejam verdadeiras e que tragam para a comunidade a oportunidade de conhecer aquilo que de fato está acontecendo. O Jornal Opinião, desde a década de 70, final da década de 70, ele tem feito um grande serviço aí para a nossa comunidade. Levando informação, notícia. E seu pai, Orcedino, sempre foi muito empenhado em que ele tivesse dando certo, que ele tivesse sucesso. E aí isso ajudou muito para que a credibilidade acontecesse.
Na época, como prefeito, eu pude ajudá-lo, né, com informações, né, com patrocínio, porque eu via a importância de preservar a história. Sempre é importante nós guardarmos o passado para que ele nos oriente para o futuro. E eu acho que o jornal Opinião, com todo esse empenho do Orcedino, ele fez isso com maestria, fez bem feito. O jornal diversificado, matéria de todas as áreas, né? De todas as características da sociedade, né? Ele deixou isso muito claro ao longo da história do jornal Opinião, e isso é muito importante. Quando você tem um veículo oficial, que ele depende da credibilidade dele para a sua preservação, para a sua permanência sempre na mente das pessoas, você tem uma notícia com origem, uma notícia filtrada, a notícia correta, com oportunidade do contraditório. Então isso é muito importante, quer dizer, quando você tem a replicação na rede social de dados que passaram, transitaram por veículos oficiais ou veículos que têm a concessão, veículos que têm história. Então é outra realidade, outra confiança, é muito melhor. Agora, às vezes as pessoas em rede social começam de uma hora para outra, arrumam aí e começa a fazer notícia, e às vezes não tem a credibilidade que tem um jornal, não tem a credibilidade de ter um canal de televisão, não tem a credibilidade de um veículo que depende dessa credibilidade para a sua preservação, e ele tem muito investimento, né? Então a notícia tem que ser boa, ela tem que ser fidedigna, não pode ter fake news, né? Eu era estudante do colégio José Carrilho, isso lá nos idos de 1980 e qualquer coisa. Várias atividades que aconteciam aqui e que o jornal Opinião estava presente. Lembro que nós fomos receber a Miss Goiás, que era de Goianésia. A professora da época falou: olha, nós vamos todo mundo para receber, e o jornal vai estar lá também, o jornal Opinião do Orcedino Venceslau. Uma grande festa e realmente a cobertura do jornal Opinião na chegada dessa Miss Goiás, que era aqui de Goianésia. Então, assim, durante toda a minha vida, eu tenho a presença do jornal Opinião. Vários momentos culturais, educacionais, políticos, sempre o jornal Opinião esteve presente nas minhas atividades aqui em Goianésia. Que teve um baile tradicional, muito tradicional mesmo, né? O baile do Havaí. Que acontecia lá no Clube Campestre. Eu lembro bem que o grande agente fomentador desse baile era o jornal Opinião. Inclusive, a gente ficava esperando sair o jornal logo depois do baile do Havaí, para que a gente pudesse ver as pessoas que estavam lá, né? O Carnaval de Goianésia, que teve um fomento, uma cobertura muito grande sempre do jornal Opinião. A gente sempre via também a repercussão do Carnaval de Goianésia através do jornal Opinião. O jornal Opinião fazendo a cobertura e disseminando essas ações culturais, essas ações educacionais aqui em Goianésia. Olha, o Opinião, ele, como disse para você, ele veio para dar um destaque muito grande no social, no esporte, no lazer. E tudo, no meio político. Então isso aí, Goianésia desenvolveu muito com a chegada da Opinião.
seu pai, teve muita dificuldade. Mas o povo acreditou no jornal Opinião, porque viu que era um trabalho sério do jornal. Tanto é que hoje está fazendo esse ano de 2024 45 anos. Não é fácil, Orcelino Júnior. Você sobreviver é muito difícil. E vocês sempre, o Jornal Opinião, sempre, desde 79, vocês sempre participam de tudo, de todos os eventos. Foi bom para a Goianésia, mais para a Goianésia, porque não tinha outro meio da gente divulgar. Então o Jornal Opinião foi uma salvação, né? Que salvou realmente todos os eventos que você ia fazer. O Jornal Opinião estava presente nos eventos sociais, nos eventos esportivos, religiosos, políticos, em tudo o Jornal Opinião esteve presente. O Jornal Opinião sempre esteve presente em Goianésia, desde muito novo, né, a gente já tinha acesso à informação, né. Meu pai foi vice-prefeito em 77, ele foi prefeito em 82, foi quando realmente começou o Jornal Opinião. Então, desde criança mesmo, já atuando e vendo a questão até política, que o jornal sempre foi bem ativo na política. Eu sempre tive envolvido desde novo, não só com política também, fazia meus eventos, participava de organização de carnaval desde meus 15, 16 anos, 18 anos, e quando a gente realmente começou a participar da história e do dia a dia do jornal, né, com o Orcelino, sempre levando a informação para toda a população de Goianésia. Então o Jornal Opinião, a história dele, ele se confunde também com esse processo de evolução da cidade. A informação ela é difícil, o acesso à comunicação ela era muito difícil. As redes de televisão era praticamente jornal impresso, eram as únicas informações que tinha. E o jornal era uma expectativa.
Nós não tínhamos um jornal diário, mas a informação da nossa região e da cidade ela era transmitida pela opinião. Então isso é muito marcante e é muito forte na nossa lembrança. Eu sempre tinha um sonho de escrever, né, e ver meus escritos publicados. Assim que eu cheguei na Opinião, em 99, né, em novembro de 99. E para mim foi assim, um grande encantamento. Funcionava inclusive na rua 31, o jornal na época, no centro da cidade. Para mim foi um encantamento fazer parte de um veículo de comunicação da cidade. Na época era o único jornal da cidade. Então para mim foi assim, a escola que eu tive de aprender a escrever, de aprender a lidar com pessoas que eu só ouvia falar pelo rádio, né, ou em alguma outra situação, que é prefeito da cidade, vereadores, as pessoas mais influentes da cidade. Isso para mim, na época de 19 anos, surgiu assim como uma oportunidade de ouro, uma oportunidade muito grande. E principalmente eu ter a oportunidade de contar um pouco a história de Goianésia, porque a Opinião ele conta a história de Goianésia, né? Nesse período que eu tive, eu vi acontecimentos e ajudei a reportar. A gente está falando, por incrível que pareça, o tempo passa muito rápido e as coisas mudam. Em 2005 por aí, o peso era muito diferente. Um artista da cidade, ele conseguia uma colocação em um concurso, ganhava um prêmio, destacava em alguma coisa, para validar ele tinha que aparecer numa Opinião. A Opinião ia sair a foto dele com a matéria, e aí um recorte, ele ia recortar. Em muitas casas de Goianésia que você for, você vai ver um recorte lá, um quadro de uma matéria do jornal Opinião. E as entidades, igual o Lions, Rotary, igrejas, associações, elas tinham também, junto ali às páginas políticas, quem sabe que a parte política é o carro-chefe de qualquer jornal, mas estavam sempre representadas. Hoje a gente tem, as redes sociais viraram vetores de informação, todo mundo praticamente produz, mas está falando de uma época em que a grande referência era o jornal impresso, né? E em Goianésia não era diferente. O jornal Opinião, por exemplo, ele mostrava a cara daquilo que aparecia no rádio como uma imagem, vamos dizer assim, abstrata. Você está ouvindo, você não está sabendo de quem que eu estou falando. Eu sinto muito orgulho de ter começado no jornal Opinião, depois eu fui para outros veículos, né? Mas aqui, como eu disse no início, eu fiz a minha escola e eu aprendi até a driblar o que era uma timidez de um jovem que não conhecia, que veio do bairro Dona Fica, que não conhecia as pessoas da cidade. E aprender no texto também, escrever a matéria, apurar a informação, fazer com que ela chegue às pessoas. Na época talvez não tinha dimensão do que aquilo que a gente estava fazendo ali era uma fonte de informação que as pessoas iam consumir, iam entender, e ia chegar a milhares de pessoas, porque o jornal, ele chegava numa casa, ele era lido por todas as pessoas ali, no comércio, então ele atingia, ele viralizava na cidade, né? De uma forma diferente, que às vezes as pessoas hoje não entendem, como um veículo de papel viraliza, e viralizava bastante. Primeiramente, a gente agradece e recordando assim pela amizade com o Orcedinho. O Orcedinho é um grande amigo nosso e ele nos
gradativamente foi nos convencendo e dentro disso aí foi muito bom para nossa marca, sabe? Aconteceu assim, tem acontecido até hoje, reflexo disso, a institucionalização da marca do Mercado Brasil. Lógico, muito trabalho para todos, mas fez grande parte dessa marca e faz até hoje. Parte externa, com os clientes, a parte interna, com os funcionários, né? Todo mundo ficava muito satisfeito em registrar esses momentos, né? Solenidades, sorteios, promoções, né? Então foi muito bom para a gente, é um grande instrumento para a gente. Fez parte da gente, a gente tem certo saudosismo ainda disso, porque foi uma coisa, a gente ficava esperando chegar o jornal, a gente ficava esperando, sabe? Nossa, que coisa legal, e todo mundo distribuía, levava para o pessoal ver. Então contribuiu muito para toda a Goianésia que está aí hoje, em pleno desenvolvimento. Nós crescemos dentro do jornal, nas páginas do jornal e também fazendo parte da equipe de redação do Jornal Opinião. Aos 10 anos de idade, 12 anos, nós tínhamos uma coluna no jornal que era o Repórter Mirim. Então nós entrevistávamos personalidades políticas, culturais. Eu estava sempre lá trabalhando. Trabalhava na região como repórter aqui do jornal, como redator, depois como diagramador. Nós trabalhamos várias ocupações aqui dentro da equipe do Jornal Opinião. Somos uma empresa familiar. Todos nós trabalhamos com o Jornal Opinião. A gente prezava por algumas coisas, né? Não se admitia erro de língua portuguesa, erro de ortografia. Então nós imprimimos o jornal, na época, e íamos corrigir. Para não haver nenhum erro, para que saísse o jornal sem erro de português, sem erro de ortografia. Nós sempre estivemos transformando a comunicação, abrindo espaços inexistentes que não tinha. Para o contraditório, para as minorias, para os movimentos sociais, para as entidades classistas. O que mais me deixa fascinado quando viemos fazer esse documentário é que constatei que a gente privilegiou
todas as áreas do município, todas as áreas foram abordadas. Né? Nós estivemos sempre trabalhando para a cidade. Dentro dos 45 anos, eu acho muito interessante assim, algumas matérias que foram primordiais. Né? Assembleia Constituinte, né? Nós narramos, depois da ditadura, a vez da Assembleia Constituinte em 88. O passamento do ex-governador Otávio Lage, que foi um fato marcante, porque foi o maior líder político que o Goiânia já teve até hoje. A posse, o primeiro mandato do presidente Lula, que foi capa do jornal. As gêmeas siamesas que nasceram unidas, que eram de Goianésia, e o jornal narrou essa separação feita em Goiânia. O jornal Opinião é a história da cidade, nós somos a história. O Orcedino foi assim, corajoso, porque a gente fala que depois que passa é fácil, mas ofender interesses, ser capaz de mostrar as coisas como elas são, muitas vezes, naquela época, era muito difícil. Então, precisava de ter coragem. Então, precisava de ter capacidade, além da competência editorial, competência empresarial, de fazer, sustentar o jornal, é muito importante. Então, o Orcedino tem esse mérito. Não é de graça, não é coincidência, não é por acaso. Isso é porque alguém, e o Orcedino foi o grande cérebro disso, foi capaz de ter todas essas qualidades. A mídia tradicional é uma mídia que responde perante a justiça. Ela responde perante a comunidade. Ela é cobrada pela comunidade. A comunidade sabe a quem cobrar, a quem dirigir, a quem cobrar responsabilidades. Então, por isso que essa mídia tradicional, a exemplo do Jornal Opinião, do Jornal Popular, do Jornal Opção, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, e Revista Veja e tantos outros instrumentos de mídias tradicionais que estão resistindo, merece, pela democracia, pela cidadania, pela nossa sociedade, continuar tendo respeito, consideração e papel predominante na formação correta, ética da sociedade. Continue assim, né? Continue preservando essa identidade, continue fazendo boas matérias, para que a gente possa, daqui a 40 anos, olhar para trás e ver aquilo que aconteceu. Quer dizer, é muito bom o registro, é muito bom a história ser preservada, né? Para que ela nos oriente para o futuro. Se chegamos até aqui hoje com essa ampla abertura de poder falar o que a gente pensa, com ampla liberdade de dizer o que sente, né? Nós devemos muito ao jornal, certo? Essa dívida, o povo de Goianésia precisa de saber que tem com o jornal Opinião de Goianésia. Gostaria de agradecer a todos aqueles que nos ajudaram, que nos ampararam, principalmente a minha família, que foi o combustível para que eu pudesse realizar esse sonho de criar esse jornal e até hoje está funcionando. Quero também aproveitar, agradecer a algumas pessoas que nos ampararam, que nos ajudaram, que nos deram força, que é o caso que hoje já partiram, já não estão aqui mais no plano Terra, que é o senhor Zé Carvalho, que foi uma das grandes pessoas que morou aqui em Goianésia muitos anos, escrevia para o jornal Opinião. Também o senhor Zé Mendonça, que nos amparou, um companheiro nosso de Goiânia, que chamava Elifas, que era o diagramador do jornal, que sempre me ajudou, a Elsa Caetano, que fez parte do jornal. E algo também que eu não poderia esquecer, é o dos patrocinadores, né? Muito obrigado, muito obrigado. Vamos continuar narrando com credibilidade, apurando notícia, não importa, né, com o advento das redes sociais, que a notícia tem que ser dada em primeira mão o mais rápido possível. O importante é que ela seja dada com credibilidade e com pureza dos fatos.